Fala galera, Piffer Pitbull na área. Hoje eu estou com um amigo especial que acabou de chegar do Rio de Janeiro para fazer esse podcast com a gente, que é o Sávio Steel, um amigo de muitas e muitas décadas aí. Quase Verdade. 2 décadas, né? Quase 2 décadas. Viajamos muito e vamos falar um pouquinho disso aqui tudo hoje aqui para vocês. O Sávio é criador de Bassenge, né, Sávio? Isso. Já foi criador de Pitbull também. Eu comecei com o Pitbull, né? Isso tem uma história que eu vou contar aqui para vocês, acho que é muito legal. É um cara extremamente estudioso, tem muito conteúdo da raça aí, né? Na biblioteca da cabeça dele aí, principalmente. É um cara que gosta de ler bastante aí, tem bastante conhecimento para passar pra gente aqui. Não só na raça Pitbull, mas na criação em geral, né? Verdade. Eu sou um amante sinófilo, assim, né? Eu sempre tive muitos cães desde criança. Eu não me lembro nenhum momento da minha vida onde eu tivesse apenas um cão. Eu sempre morei numa casa, eu sou caçula de 3 irmãos, e eu sempre tive vários cães em casa, nunca fomos criador, né? Mas quando eu tinha 10 anos de idade, 1990, e meus irmãos eram mais velhos, a gente adquiriu o nosso primeiro Pitbull, ainda era uma raça muito pouco conhecida, era um outro cenário, obviamente, mas tive essa experiência de ver com a raça, sou fascinado com a raça, gosto muito, eu acho que o Pitbull é um cachorro ímpar em vários sentidos. Depois, né, eu tive Por que, Sávio, parou de criar? Então, na verdade, acho que o maior problema... Você já teve várias raças, né? Já tive, várias. Então, eu já tive várias raças desde pequeno, né? Já tive cachorro sem raça, né? Mas... Tá, que eu te conheço. Você teve Pitbull, você teve Bull Terrier. Ó, eu já tive Pointer, já tive Dog Alemão. O meu primeiro cachorro que eu me lembre, assim, eu tinha 3 anos de idade, eu tenho uma vaga lembrança do cachorro em casa, era um Dog Alemão preto. Eu tive Pointer, eu tive Bull Terrier, eu tive Chinese, já que cheguei a criar o Chinese, eu cheguei a criar Bulldog francês, nós criamos Pitbull durante alguns anos, o Bassenge. Hoje eu tenho um Pastor de Cáucaso, que é um cão de guarda, eu tenho também um Black and Tan Coonhound, que é um cão de caça. Então acho que quando a gente é sinófilo, ou seja, quando a gente ama esse universo, cada raça tem a sua história, a sua peculiaridade. Então tudo é muito fascinante, né? Então é facilmente a gente se encontrar apaixonado por uma outra raça, por uma outra história, né? Então é complicado a gente ficar restrito a uma raça só. E nesse tempo, com toda certeza, você tem a raça do coração, né? Aquela raça que você se identifica mais, que você segue ela, né? O coração eu tenho, inclusive, tatuado no peito, é o Bassenge, né? O Bassenge foi um grande desafio, porque a Alex sabe, quando eu comecei a criar uma raça que me chamou muita atenção, depois eu posso explicar aqui por quê, mas era um cenário muito ínfimo no Brasil, baixa qualidade dos cães, uma criação muito pequena, e eu sou muito estudioso de sinofilia, gosto, estudo mesmo, vou atrás, sou vaidoso, né? Gosto de ter o melhor, gosto de entender por que as coisas são do jeito que são, e eu fui atrás dos melhores indivíduos de Bassenge. Hoje eu sou mundialmente reconhecido como criador de Bassenge, tenho Bassenges em 32 países diferentes, cães que venceram ranking em países, foram os maiores vencedores de história nos seus países. Há 3 anos eu venho brigando pelo ranking americano, que a gente sabe que é a maior sinofilia, muito competitivo, muito investimento financeiro. Então hoje eu tenho o prazer de dizer, e sem falsa modéstia, pelo amor de Deus, que eu sou um dos criadores de Bassenge mais reconhecido do mundo. E faço isso com muito amor. Eu acho que isso é o papel... Isso deveria não ser um caso isolado, de verdade. Eu acho que é o papel de cada sinófilo levantar a bandeira de sua raça, ir atrás, estudar e fazer o melhor para a sua raça. Porque no final das contas, né, as raças são milenares, como o Bassenge, ou centenárias, como o Pitbull, e todo o plantel, todo o estoque genético dos cães de raça estão na mão dos proprietários, mas obviamente aquilo provavelmente, né, aquele estoque genético não vai ser levado além do tempo, porque adiante, mas enfim, os criadores que detêm o poder da manutenção das raças. Então acho que é nosso papel... Principalmente aqueles que amam aquela raça. Né? E é os que fazem diferença, né? Sim. Poucos fazem direito e muitos fazem
muita besteira e os que fazem direito acabam tendo que corrigir todo esse trabalho mal feito. Que demora muito mais tempo, muito né? mais tempo. Muito mais difícil desconstruir do que construir, né? Com certeza. Principalmente em termos de criação e etc. Modéstia à parte falando também, eu sou muito suspeito de falar porque eu acompanhei esse seu trabalho aí, acho que desde o início também, né? A gente viajou muito, né? Muito. Principalmente para outros países, né? Então, fizemos vários mundiais juntos, tem muita história para contar, então 1 hora e pouco de podcast é muito pouco para conversar, Muito que a gente pouco. tem para conversar. Muita história Então, engraçada. mas assim, meu início de sinofilia, né? Assim, depois dos 5 anos iniciais ali, o 6º ano em diante, com toda certeza, assim, eu tive um relacionamento com o Sávio muito, muito gigantesco, assim, de aprender muita coisa, de viajar, conhecer outras culturas, conhecer o que é uma exposição, conhecer outros projetos de cães, né? Eu também já criei algumas outras raças, mas hoje, desde que eu comecei com Pitbull também, e me especializei em Pitbull e não pretendo criar nenhuma outra raça além do Pitbull, porque é uma raça que eu realmente gosto ali. Gostar de cães, a gente gosta de várias raças diferentes, mas amar mesmo ali, tem aquela sua raça paixão mesmo, que eu acredito que é a mesma que a sua aí, você no Basenji e eu no Pitbull aqui desse lado. Eu chamo isso, Alex, de maturidade sinófila. Você, em algum momento, você se identifica tanto com uma raça, você construiu tanto junto com aquela raça, você tem tanto engajamento com aquela raça, que aquela raça passa a ser um motivo de vida, né? Sim. E aí, obviamente, é difícil, existem alguns casos, mas via de regra não é o comum, né? Essas pessoas que são muito engajadas com alguma raça, que realmente fazem diferença e alcançam o seu lugar ao sol, digamos assim, que eu te considero uma pessoa assim, e também me considero, só que na raça Basenji, você no Pitbull. Quando a gente atinge essa maturidade sinófila, óbvio, a gente gosta de cachorro, né? Então a gente sempre vai admirar algum cachorro que a gente encontre muito bonito, numa exposição de forma individual, Independente se é a nossa raça ou não. né? Exatamente. Mas definitivamente eu entendo o que você está falando e é o que eu queria trazer para vocês aqui em termos de conhecimento. Eu julgo isso como maturidade sinófila. Legal. Ou seja, você vai defender a sua bandeira, assim, a sua raça de coração, onde você tem uma maior entrega, né? E claro, eu também sou assim. Eu tenho um exemplar. Hoje eu tenho uma Bull Terrier miniatura aposentada na minha casa, de 9 anos. Eu tenho um Black and Tan com Hound que eu trouxe dos Estados Unidos, de uma das melhores criadoras dos Estados Unidos, que eu trouxe para um amigo, mas ficou lá em casa e acabou ficando lá em casa, não deixei sair. Então a gente sempre vai ter envolvimento com outras raças, né? Mas o trabalho em si, o foco, toda a questão daquela entrega dedicada, aquela dedicação, sem sombra de dúvida, é com a raça do nosso coração, né? Legal. E, Sávio, você criou várias raças de tamanhos diferentes e temperamentos diferentes, né? Então você criou desde um grande porte até de um pequeno porte. Posso considerar o Basenji como um pequeno porte, né? O Basenji está na interseção entre um pequeno e o médio, né? Perfeito. O cão médio pode ser considerado a partir de 10 quilos, mais ou menos. É o peso de um Basenji, então é médio pequeno. Por que o Basenji? Se é uma raça que no mundo não é tão popular, vamos dizer assim, né? Pelo menos na minha visão não é tão popular. No Brasil também não, uma raça que dificilmente, até no meio sinófilo, era muito mais difícil, teoricamente, você ganhar com uma raça dessa, você criar uma raça já que você não tem tanta base no mundo, como, por exemplo, a minha raça, como outras raças muito mais favoráveis nesse sentido. O porquê o Basenji? Se você passou por várias outras raças, conheceu vários temperamentos diferentes, conheceu vários tamanhos diferentes, por que o Basenji? Então, isso é muito curioso, Alex. Eu acho que muita gente começou na sinofilia assim, ou muita gente enxerga a sinofilia desse jeito que eu vou dizer agora. Pela minha educação, né, do meu pai, meus irmãos e os meus cães, a gente sempre teve um dog alemão, mas aquele dog alemão, por exemplo, quando ele falecia, ele virava um ícone, a gente nunca mais tinha coragem de ter um dog alemão para substituir aquele. A gente tinha um pointer, então a gente sempre teve raças diferentes, né? O dog alemão, por exemplo, era o Conan. Quando o Conan morreu, ele era insubstituível, digamos assim, né? E a gente buscava um outro cão. Então eu tive essa cultura sinófila.
Outro fator que eu tenho, né, de construção, né, da minha educação com os cães e da minha vida é que a gente sempre procurou fazer o melhor para os cães, né? E hoje existe uma deturpação muito grande no que se é melhor para os cães, né? Muita gente acha que o melhor para os cães é o excesso de mimo, ou então limpar a patinha com álcool gel quando voltar para casa. Lencinho umedecido. Lencinho umedecido. E, na verdade, isso é tudo uma concepção humana, né? Porque se você deixar... Você está humanizando o animal, né, hoje, né? E não é isso que o cachorro realmente quer, precisa e etc. Mas a gente sempre teve uma concepção correta, né? A gente sempre teve... Eu lembro, desde pequeno, tendo aula com um adestrador com cachorro, procurando entender como é que o cachorro pensa, por que o cachorro faz aquilo daquele jeito, né? Como é que a gente... Se o cachorro estava muito ansioso, provavelmente é porque a gente precisava sair com ele de casa. Então, toda essa construção de saúde ideal para o cão, que realmente o cão precisa, e não aquela deturpada ou maquiada que a gente vê muito aí nas redes sociais, a gente tinha. E quando eu tinha 10 anos, o meu irmão mais velho já tinha 20, e meu irmão do meio, se não me engano, tinha 15 ou 16. Então, eu era criança e acompanhava os meus irmãos. Mas o meu irmão mais velho, o 16, já tinha um poder de decisão em casa, já eram adolescentes, né? Meu irmão mais velho já trabalhava, já tinha o dinheiro dele. E foi quando a gente começou a criar pitbull. Então, a primeira vez que a gente teve uma ninhada em casa, assim, né, de cães de raça, foi com o pitbull. Só que o pitbull, na década de 90, quando ele entrou no Brasil, né, eu me lembro, assim, assim, não se tinha canis de pitbull, existia um canil no sul que tinha alguns, outros foram importados pelo Ricardo Americano, que é uma pessoa muito importante para a raça, o Alexandre, depois que virou o presidente do Clube do Pitbull na época. Mas, enfim, os primeiros cães a gente teve do Ricardo Americano. E a questão de rinha era muito comum forte, não existia essa concepção que eu acho certa hoje, né, de proibição, de não aceitação, né? Hoje eu acredito... Os tempos mudaram, né? E mudaram para o melhor nesse sentido. A gente evolui, né? Exato. Mas hoje é uma concepção notória, sólida, que rinha não é legal para o cão, não é uma construção saudável em termos de criação. Então, mas isso não era sólido nessa época. Então, essa questão de rinha era muito forte. Então, a gente tinha os cachorros de temperamento muito quente, né? Para quem não conhece, temperamento quente é os cães de muita briga, né? De muito pau, né? Eu lembro uma vez que 2 cães nossos brigaram na casa da minha avó, onde tinha uma piscina, e os cachorros brigando, a gente não conseguia separar, não tinha experiência, todo mundo garoto. Jogou na piscina. Jogou na piscina. Soltaram? Não. Os 2 cães apagaram no fundo da piscina. Ou seja, a água não tirou a temperatura dos cães. Exatamente. Então, assim, era uma outra época. E o Pitbull também trazia... ainda tem um pouco disso, né? Uma galera muito irresponsável e também amadora, um nível muito baixo, assim, de gente que queria apostar dinheiro com rinha, queria saber o cachorro melhor, eu quero... Então, esse ambiente não era muito saudável, assim, a gente percebia isso. Apesar da gente fazer a nossa parte, de uma maneira geral, a gente amava os nossos cães, etc., mas isso era um cenário meio tenebroso, assim, nesse sentido. Você acha que isso ajudou com a discriminação da raça? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que a raça precisou ir para o buraco primeiro, uma leitura minha, para que essas pessoas talvez desistissem ou se sentissem intimidadas pelos novos tempos, e definitivamente precisou de uma galera realmente compromissada, né, para resgatar ou para construir um cenário legal para o Pitbull, né? É inegável que o Pitbull é um cão, historicamente falando, é um cão absolutamente forte, absolutamente resistente,
né? E ele tem realmente essa energia com outros animais, É etc. por isso que ele era utilizado para combate, né? Por esse motivo. Sim, e isso, assim, é uma qualidade da raça. E eu acho que os criadores, os tradicionais, né? Eu já vejo muito isso. Eu acompanho hoje o pitbull mais de fora, né? Mas eu vejo cães do tipo mais tradicional, cães do tipo extremo, pit monster. Eu vejo que a raça seguiu vários caminhos diferentes. Isso é bom por uma coisa e ruim para outras. Eu acho que a raça seguiu vários caminhos diferentes no sentido de criaram outras raças derivadas do Pitbull, né? Como, por exemplo, o Pit Monster, né? Como o Bully, né? Algumas outras raças, eu quero um menor, eu quero uma característica, eu vou para aquele ponto. Eu quero um maior, eu vou para aquele outro ponto. Eu quero um tradicional que é o moderno, né? Eu sigo o que existe hoje em exposição, por exemplo, né? Então, acho que hoje deu para dar uma diferenciada legal nesse sentido. É o que eu falei, isso é muito bom por um ponto, mas é muito ruim por outro. Por exemplo, Pelo ponto ruim, né? Que hoje, né, entre aspas, você pode encontrar um pitbull de 100 quilos, um pitbull de 20 quilos, ou um bully, sabe, entende? Ou que se dizem pitbull. aí sim. O que eu quero dizer é isso. E aí, e a sinofilia, ela nos mostra, né, que os cães foram criados. O que é interessante, isso tem muita questão com a história da sinofilia de uma maneira geral, né? Os cães, eles eram classificados pelas suas funções, né? Eu estou falando da parte mais doméstica do cão, né? Não estou falando da fase que o cão virou um cão doméstico. Realmente essa fase existiu, mas eu estou falando já nessa parte mais doméstica do cão, né? Quando o cão essencialmente, efetivamente, virou um companheiro do ser humano. E essa relação estabelecida entre o cão e o homem é uma relação tão assim, assustadoramente impressionante que é mais fácil a gente ter uma relação perfeita com um cão do que com outro ser humano, né? Sem dúvida. Essa simbiose, esse encaixe, essa parceria não existe na natureza. Você não tem com nenhum outro animal. Não existe. Nem com outro ser humano, né? Talvez um cão não se dê com outro, mas com o ser humano, certo? Que é o caso do Pitbull, né? Em muitos casos ele não se dá com outro cão. Exatamente. Mas com o ser humano, aquele mesmo cão que não se dá com aquele cão, ele vai se dar bem com o ser humano. E isso é impressionante. E às vezes assim, quer dizer, e na maioria das vezes, ou acho talvez, assim, não consigo nem imaginar um exemplo, mas eu acho que quase que em todas as vezes, se a relação entre um ser humano e um cachorro não der certo, é por conta da culpa do humano. Você pode ver. Porque o cão, ele come na hora que a gente quer, ele aceita o que a gente dá para ele, né? Se ele vai ser feliz ou se ele vai ser bem tratado é uma outra coisa. Sim. Mas ele vai estar ali, né? Pronto, então, né? Pronto. A gente às vezes vê na rua, e é um cenário, é um case, para exemplificar o que eu estou dizendo, às vezes você vê um morador de rua, com uma vida muito simples ali, uma dificuldade enorme para se alimentar, para se abrigar do sol e da chuva, mas aquele cachorro está vivendo a mesma dificuldade que ele e não abandona ele. E está feliz. E está feliz. Então, assim, não estou falando da questão óbvio, gente, pelo amor de Deus, aqui hoje a gente tem que ter tato para falar com o que fala. Claro que a gente tem que dar o melhor para os nossos cães, eles dependem da gente, eles não escolheram ter a gente que escolheu, a gente que procurou na vida moderna, né? A gente foi atrás de um cachorro, seja para adotar, para comprar, o que seja. Então, é nossa obrigação dar uma vida digna para ele. Uma vida digna não é dar a melhor ração só. A vida digna é uma vida saudável, uma vida onde ele tem interação mental, que ele não sofra, que ele não apanhe, que ele não sinta medo, frio. não passe frio, mas uma concepção mais feliz mesmo, né? Porque muita gente acha que o maus tratos é um cachorro num lugar pequeno, todo sujo, mas não é só isso, né? Você tem um cachorro num apartamento trancado, onde você não leva ele para passear, você pode dar tudo melhor para ele, mas ele vai sofrer maus tratos. Porque ele vai acordar, aquele sofá está naquele mesmo lugar, ele não tem interação mental. Alguma parte da vida dele vai ter um problema. Ele vai desenvolver uma ansiedade crônica, ele vai ter dificuldade de lidar com outros cães. Então, o maus tratos ele é muito mais amplo, né?
É o que acontece que o pessoal generalizou muito os maus tratos hoje por uma questão política, né? Então hoje você vê muita gente aí se elegendo, invadindo canil, invadindo casa, invadindo qualquer outra coisa nesse sentido. Eu acho que nem eles às vezes sabem realmente o que é os maus tratos, entendeu? Generaliza tudo Não, como eles maus até, eu tratos. acho que eles nem não se preocupam em saber, né? Você vê que eu acho engraçado, quer dizer, não é engraçado de forma alguma, não é a palavra. Eu acho curioso que quando a Pets, né, foi perseguida Por vender por vender cães. cães na vitrine, porque ali, em tese, né, segundo as pessoas que acusavam a Pets, os cães estariam restritos num espaço pequeno, a loja fica acesa em 24 horas, o cachorro não dorme, não sabe o que é luz, o que é dia, não tem limpeza e etc. A Pets Todo mundo cai em cima, né? caiu em cima. E aí a Pets disse, beleza, né? Foi tão forte o cancelamento em cima da Pets que a Pets falou, beleza, eu não vou vender mais cães, Eu vou doar eu cães. vou doar cães. E aí a Pets cedeu o mesmo espaço para os cães serem adotados e acabou o assunto. Uhum. Ou seja, ela substituiu um cachorro de raça por um cachorro sem raça, no mesmo espaço. E aí não era mais problema. Não era mais problema, não era mais maus tratos. Então, a coisa ela é muito deturpada, né? Mas eu acho assim, o nosso público aqui, Alex, o seu público, é um público mais esclarecido. E assim, eu acho que a gente tem tanta coisa boa para falar que a gente nem precisa Claro, perder esse tempo. claro. É óbvio que a gente cita Mas isso. é uma curiosidade mesmo, Não, entendeu? sim, Porque muita uma. gente, mas tem muita gente também que não enxerga esse lado. Pô, mas porque é legal a ação que eles estão fazendo, eles estão lá doando todo mundo, mas também eles vendiam no mesmo espaço, é o que você acabou de falar. E para uma coisa pode, para outra não pode, né? Mas esse é o mundo que a gente vive hoje, né? Esse mundo tá muito assim hoje. A gente vive a era dos extremos. É. Ninguém parou para pensar e. Pô, mas tudo bem, Pets, vamos te dar o direito de resposta. Quanto tempo o cachorro fica ali ou não? Por quê? E tentar Isso aconteceu entender. recentemente também, né? Sabe? E você também usufrui muito disso também. Companhia aérea. Aconteceu exatamente a mesma coisa, Sim. né? Então é complexo. Mas Mas, mudando. mas voltando lá ao assunto que eu estava te explicando sobre a questão das raças, né? Então, a sinofilia surgiu a partir do momento que o homem começou a selecionar os cães, né, para exercerem atividades junto com os cães como ferramentas ou parceiros de trabalho em algumas funções. Então, o cão de pastoreio geralmente tinha um biotipo, um tipo de pelagem, um tamanho específico. O cão de boiadeiro, né, ou o cão de caça de aves. Com o tempo, as coisas foram se aprimorando cada vez mais e a gente sabe que a sinofilia surgiu, né, com essa técnica tão específica de selecionar os cães na Europa, mas mais especificamente na Inglaterra. E depois da Revolução Industrial, com maior dificuldade. Eu estou resumindo a coisa Claro. de uma forma mais. para poder ter poder de síntese, né? Mas, enfim, chegou um momento que o cão, o bulldog, era o cão que ia lá no pasto, segurava o boi pelo nariz, para o cara ir lá dar uma machadada, uma porretada no boi, para, né, ele Consumir, né? E esquartejava o boi ali ou próximo dali e levava para a feira livre, não se tinha frigorífico, né? Então o cachorro tinha essa função, então precisava ser um cão forte para segurar o touro e tal. Existiu depois da Revolução Industrial, ou próximo disso também, uma fase onde os cães tiveram uma participação muito grande na sociedade em diversos fatores mais modernos, por exemplo, caça ao rato, né, os terriers, etc. Depois começou a se misturar bulldogs com terriers. Depois começou a se fazer rinha entre cães. E o pitbull, assim, ele tem as qualidades inerentes à sua história. E muita gente no passado, quando comecei a criar, dizia: você negar um pitbull uma briga é você negar a história do pitbull. Mas, gente, beleza, eu não estou querendo esconder a história do pitbull, mas a gente precisa aprender com a história, né? Na história a gente viveu o nazismo, a gente viveu a escravidão,
A gente viveu coisas que justificavam no momento. E hoje não mais. E não mais. A gente vivia coisas que naquela época, aquele momento, para algumas pessoas parecia uma coisa normal, como o nazismo, por exemplo. E hoje a gente consegue ter uma visão muito mais correta sobre o tema e ver que aquilo era uma atrocidade. Claro. Então a gente não precisa cometer os mesmos erros, etc. Né? E não existe mais espaço para esse tipo de coisa. A gente vive num mundo hoje de maior percepção, entendimento e bem-estar animal, que a gente não precisa botar dois cães para brigar, para satisfazer o meu ego, o teu. Não existe mais. Acho que as suas palavras foram certeiras. Literalmente. Não tem mais espaço para isso. Mas, claro, então, se eu amo o Pitbull, eu amei por essas qualidades, né? Por ele ser um cachorro forte atleta, resistente, rústico pra caramba. Sim. E uma coisa muito interessante, né, que eu vejo, né, eu inclusive vi sua reportagem na Record, no caso lá dos cães que fugiram do rapper, lá no bairro, lá no condomínio com... Cão remoto. O que acontece? O Pitbull, ele é um cachorro que, quando ele briga, ele é muito resistente à dor, ele tem uma capacidade de brigar durante muito tempo, ele é um cachorro muito forte, ele é um pacote muito potente para o tamanho que ele é. É verdade. Isso é quase que imbatível, né? Então, assim, isso eu pego o César Millan não foi o cara que inventou a educação canina, a psicologia canina. Não foi o César Millan que inventou isso, pelo amor de Deus. Mas o César Millan que trouxe isso para o mainstream. Ou seja, não tenha dúvida disso. O cara que mostrou isso para o mundo de uma forma grande, para todo mundo. Ele era o adestrador de cães de celebridades como a Oprah nos Estados Unidos, foi o César Millan. E no primeiro livro do César Millan, que é um best-seller, que eu adoro esse livro, que é O Encantador de Cães, que depois virou programa no National Geographic, Animal Planet, etc., ele já mostrava ali que os índices de ataque de cães de raça nos Estados Unidos, ele tem isso no livro. Se eu não me engano, acho que era Chow Chow, o cachorro que mais tinha acidentes, depois Yorkshire, etc. Se o Yorkshire fugir, ou se eu estiver aqui e vier latindo e me morder, eu vou achar engraçado, o dono pega, vai furar minha meia no máximo. Mas se o Pitbull te morder, a capacidade de fazer um estrago... Te deslacerar. É muito grande, ele é muito forte. Então parece que o Pitbull é um cachorro assassino, vendido pela mídia. Mas se a gente tivesse números que a gente não tem aqui no Brasil, até porque se um Yorkshire me morder, não vai virar número, aquilo vai virar uma piada e acabou. Você nem vai atrás de nada. Então, assim, eu tenho certeza, eu conheço bem a raça. Se aquele pitbull que a gente vê na televisão com incidentes atacando pessoas ou crianças ali, cara, provavelmente aquele cachorro, o que você falou, ele sofreu maus tratos. Mas o canil dele era limpo. Por isso que eu falei no início. Aquele cachorro ali desenvolveu uma ansiedade excessiva. Ele nunca teve convívio com criança. Ele nunca teve convívio com outro cachorro. Ele nunca teve convívio com uma senhora. Ou então ele se assustou que o cara estava com um casaco na mão. Alguma coisa aconteceu, certo? Se aquele cão tivesse sido sociabilizado desde criança, tivesse conhecido criança, outros animais, outras pessoas... Ele entender que uma pessoa com casaco não é uma ameaça para ele, aquilo não teria acontecido, eu tenho certeza. E um outro ponto também, né, Sávio, é a questão da responsabilidade, né? Muitas pessoas querem ter um cão desse, que você já falou todas as características dele, extremamente forte, atleta, e N outras coisas, mas não tem responsabilidade, né? Eram animais que com muita frequência estavam soltos na rua, né? Você via solto, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum adulto ali, sem nenhum dono ali, com uma guia, com uma curta ali com o animal, né? Porque o animal é um ser animal, né? É um ser irracional, né? Então, ainda mais um animal que tem essa força, que tem já essa aptidão de briga, né? Estar solto daquela maneira é uma responsabilidade, né? Mas, infelizmente, o que acontece? O animal ali levou a culpa, né? Porque foram pitbulls, porque são pitbulls, né? Quando, na verdade, o verdadeiro culpado ali é o proprietário do animal. Sem sombra de dúvida, é um conjunto de coisas, mas sem sombra de dúvida, o culpado ali é o dono. Mas assim,
de bem intencionado, o inferno está cheio. Eu tenho certeza que a pessoa talvez não tenha tido a intenção ou não fez de propósito. Ela não imaginou que aquilo fosse acontecer, né? Eu acho que em muitos casos isso acontece. Nesse caso específico, tudo bem. nesse caso específico não deve ser dessa forma, porque já tinha outros históricos, né? De problemas mas tudo ali. bem, mas vamos pensar Que foi um ato... um acidente. Sim. Beleza, houve um acidente, mas aquele cão não foi sociabilizado, aquele cão não gastou energia da forma correta, aquele cão tinha... A culpa continua sendo do dono. Exatamente. Diluída numa falta de conhecimento, mas foi culpa do dono. Sim. Mas é porque às vezes a pessoa também quer ter um pitbull e não está preparada para aquele cão. Ela não estudou a raça, não estudou o que aquele cachorro precisa de atenção e tudo mais, né? E aí quando você tem um pitbull na mão, você tem junto com você vem os problemas também, né? Então, isso que eu acho mais curioso. Às vezes eu vejo, pitbull não é para qualquer um, né? Eu acho que o pitbull não é para ignorante. Pessoa que não tem conhecimento. Ou seja, não é para qualquer um. Sim, mas não nesse sentido. Não que eu precise ser um cara forte, né? Certamente. Ou que eu precise ser um cara rico. Eu acho que assim, é a principal responsabilidade. Eu acho que o principal é conhecimento. Porque às vezes você vai ter a responsabilidade em tese, um muro alto, mas aquele cão ainda assim... Entenda, um cachorro vive 10 anos, 15, 20 anos. Você tem um muro mais alto, você fez tudo que tinha para fazer, tá? Ou seja, você pensou de uma forma mais responsável. Mas a chance de uma pipa cair na tua casa e uma criança pegar, em 10 anos... É grande. É grande. Ou seja, você tem uma vida tão longa de um cachorro, mas você... se você não tiver um cachorro saudável, certo? Ou então, beleza, eu quero um pitbull para guarda, supondo. Como muitas pessoas têm o Doberman, o Rottweiler, eu vou botar lá no meu portão, cão bravo, vou avisar, certo? Vou dificultar, mas você sempre corre risco de um acidente, né? Tô com um jardineiro novo, meu cachorro foi lá e pulou o muro, pulou o portão estava aberto. Então, eu acho que isso que é o mais importante. São acidentes, né? Sim, mas olha, entende, você é um cara que gosta de armas também, assim como eu. Quando você tem uma arma de forma responsável, você busca informação, um curso sobre aquilo, etc. Você tem coisa de forma responsável. Você aprende desde o início que você nunca deve botar a arma, o dedo no gatilho, só na hora da empunhadura ali e do tiro, efetivamente. Procedimentos de segurança. A arma você deve entregar para alguma pessoa aberta, ali, carregador. Então, assim, você cria um protocolo porque você sabe que se acontecer um acidente, ele é fatal. Então, eu acho assim, o pitbull é um cachorro muito fácil de lidar. Eu acho que o cachorro é para qualquer um, eu acho. Desde que você tenha uma estrutura mínima e conhecimento e você faça a sua parte. Se você cria protocolo de segurança, não vai ter problema. E eu nem gosto de entrar nesses assuntos assim, porque parece que o pitbull é um cachorro para atacar. Uhum. Mas, óbvio, a gente está falando aqui sobre casos que dão na mídia, casos extremos, casos que colocam o pitbull em evidência de uma forma negativa. Mas eu nem queria falar sobre isso, eu queria falar sobre outras coisas. Né? A gente está até com um leilão no Amigos do Bem. No Criadores do Bem. Criadores do Bem. Sim. E eu tenho vários livros de pitbull antigos lá. Eu já dei lance em quase todos eles. E tem uma matéria em um dos livros, depois eu tiver curiosidade, eu até te mando algumas fotos ou vídeo ali, ou então te indico o livro para você arrematar no leilão. Onde o pitbull é usado com as qualidades da raça tem em diversos locais. E aí eu estava vendo, nesse livro tem uma reportagem, não uma reportagem, não, uma história, né? Ou seja, a construção de um asilo nos Estados Unidos, onde eles usam pitbull. Porque o pitbull, ele é um cachorro muito resistente à dor. E naquele asilo existem muitas pessoas cadeirantes.
E uma incidência muito grande de acidente era a pessoa passar com a cadeira de roda no rabo do cachorro. Então, óbvio... Está no livro. Está no livro. E óbvio que isso não era uma coisa que se buscava. Mas entenda, um asilo cheio de cadeirante, com cachorros ali, cães de terapia, isso acabava acontecendo com uma certa frequência, né? Pessoas idosas, com limitações e tal. E o Pitbull era um cachorro que não virava para morder a pessoa de volta, né? O pastor alemão, por exemplo, teve alguns casos de passar a cadeira de roda em cima do pé ou do rabo e o cachorro tentar morder ou morder o cadeirante. E o Pitbull não fazia isso, porque ele é um cachorro muito resistente à dor. E muita gente não sabe, mas nas rinhas do passado, né, quem separava a rinha era um estranho. Se você botava 2 pitbulls para brigar, aquilo valia dinheiro, tinha aposta e etc. Uhum. Né? E imagina, né, uma rinha de pitbull, onde a coisa proibida, bebida alcoólica, droga, dinheiro, né, aquele submundo ali. Quase um filme, né? Quase um filme desses de máfia inglesa, né, de hooligan, né? Se eu botasse a mão no teu pitbull, eu podia tentar envenenar seu cachorro ou passar alguma coisa que fizesse mal a ele. Então, quem separava a rinha nunca era o dono, e sim um estranho. Entrava com um break stick, que era um pedaço de pau aqui, né, específico para isso, para separar os cachorros. Então, o juiz da rinha, que faz todo sentido, era uma pessoa neutra. Então, imagina, 2 cachorros saindo na porrada. Porra, aqueles cães ali não podiam morder o ser humano de jeito nenhum. Certo? Então, assim, o Pitbull certo, ele é um cachorro muito resistente à dor, muito atlético, muito resistente ao calor também. Ele tem uma capacidade vascular de respirar muito forte. Absurda. Ele é incansável. E ele, então, assim, isso é legal no Pitbull. Vamos usar o Pitbull de uma forma legal, vamos usar isso de uma forma correta. Então, olha que legal. Pô, o Pitbull, que é tão desconstruído hoje, tão cancelado, ele foi um case de sucesso em asilos nos Estados Unidos. Isso está retratado no livro lá. Então, assim, isso que eu acho legal. A gente fala sobre isso, sabe? É só você entender o que você precisa fazer. É que isso, a gente entende, no meu público entende bastante sobre isso também, mas isso não vem de matéria, né? Não, mas enfim, aqui... Sem sombra de dúvida, aqui a gente não está no mainstream, né? Na mídia convencional. Quem está aqui é porque conhece teu trabalho e te confia no teu trabalho. E acho que o nosso papel aqui não é falar o que é vendável na mídia, claro. E sim o que é legal e o que é correto, no sentido de construir. E a estratégia mesmo do podcast é trazer conteúdo, né? Conteúdo mostrar, bom, né? E conteúdo, mostrar. Não que às vezes o conteúdo bom para a mídia convencional é o que vende, né? E, obviamente, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para trazer experiência, conteúdo legal, vivência, né? Porque, cara, é uma pena. O Pitbull, ele tem uma parte significativa na história da sinofilia, na história do mundo. E perder isso seria uma perda irreparável, né? Então, a gente precisa entender... Para entender se eu posso ser ou se eu quero ser um dono de um Pitbull, né? Fazer a coisa certa. E se eu sou um dono de Pitbull, eu tenho que defender a minha raça, mostrar conhecimento, divulgar isso para a permanência da própria raça, né? Não tenha dúvida disso. Eu acho que a gente está numa fase muito boa aqui no Brasil, talvez na nossa melhor fase, vamos dizer assim, né? É muito boa que as fases antes eram tão ruins, né? Então parece muito boa, mas eu acho que assim, acho que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Eu acho que assim, tem muita coisa, mas assim, acho que assim, o grande passo é o início, né? A gente tinha uma gestão da CBKC que era um pouco mais fechada, né? Hoje a gente tem uma gestão da CBKC muito aberta, né? Com novas ideias. Isso facilitou muito para uma raça que não tinha essa abertura na CBKC. A gente está falando de uma raça centenária, que ainda não foi reconhecida pela FCI, né? Hoje ainda. Mas a gente tem um trabalho em cima disso. Hoje a CBKC já tem um conselho da raça trabalhando em cima do reconhecimento. Isso pode demorar, pode ser a médio prazo, a longo prazo, mas isso tende a acontecer um dia, né?
com o envolvimento de todos os criadores que ali estão trabalhando em busca disso, né? Esse ano, eu queria falar um pouco sobre isso com você também, sobre o Mundial. Você é um cara que está em todos os mundiais. Eu acho que boa parte dos países que você conhece é porque você foi lá no Mundial com o seu cão, pôs embaixo do braço ali, levou para o Mundial para competir, né? Acabou de chegar agora também da Espanha, né? Da Espanha. De Madrid. De Madrid. Esse ano nós temos o Mundial no Brasil, para quem não sabe, 8, 9, 10 e 11 de dezembro o Mundial vai ser aqui no Brasil. Não sabemos se vamos estar vivos para ver um novo Mundial no Brasil um dia, né? Então, tá todo mundo convidado aqui também para participar, para conhecer. Para ter a experiência. E eu tenho certeza, assim, às vezes você está assistindo o canal, você nem um cachorro tem, mas se você está aqui, a gente já está falando aí, sei lá, 40 minutos, se você está aqui, é que você se simpatiza com o tema. Se você está aqui, tenho certeza, se você for lá no Mundial, você vai se encantar com a estrutura, com os cães, com a organização, com a energia, comigo, com o Alex. Pode me encontrar, pode falar comigo, pode falar com o Alex. Teremos um Mundial jamais visto, vamos dizer, na América do Sul, pelo menos? Acho que sim. Acho que é na América Latina. Na América Latina. Jamais visto. Vamos fazer um Mundial de primeiro, com um país de primeiro mundo. E esperamos cães do mundo inteiro, os melhores cães do mundo inteiro competindo junto aqui no Brasil. Então, vai ser uma época boa, né? Uma época de calor, né? Uma época que dá para aproveitar muito o estado de São Paulo, vai ser aqui em São Paulo. Sim. Logicamente, vai ser todo climatizado, então tudo sendo pensado ali para receber esses cães, né? Pensando no bem-estar de todos esses cães. Eu vou estar competindo com bastante cães lá, sabe? Eu tenho certeza que você também vai. Vai ser uma loucura para a gente que é criador, mas a gente espera muito esse momento. Estamos trabalhando há mais de um ano, né? Para este momento, para chegar lá e participar de 2 entradas, de 2 ringues lá, né? Uhum. Para fazer bonito, se Deus quiser aí. E talvez, como eu passo aqui para vocês, talvez seja um marco ali, um divisor de águas na história da raça American Pitbull Terrier ali. Eu acho que a gente vai ter um bom número de cães, e cães de qualidade, cães com um fenótipo bacana, com homogeneidade, e a gente vai conseguir mostrar lá para a FCI, né? O quanto a nossa raça é poderosa, grande, né? E valiosa, vamos dizer assim. Então, o trabalho está sendo feito exatamente em cima disso. Muitas pessoas tentaram, né? Você tentou bastante, outros criadores tentaram, alguns já não estão entre a gente, né? Como eu falo, é uma raça centenária, então muitos já morreram, tentaram, morreram, pararam de criar, mas a gente continua tentando aqui, quem sabe, para deixar um legado aí para outras gerações aí. E eu consegui fazer mais viagens internacionais, participando de outros mundiais aí, né? Com reconhecimento da raça. Eu acho que isso que você falou é fantástico. Isso, assim, Alex, eu sou um cara metódico. Tem duas perguntas que a gente fez e eu não queria deixar sem resposta, até porque as pessoas que talvez estejam esperando a resposta. Mas uma resposta, eu faço um link absolutamente com o que você está dizendo. Quando a gente começou a falar sobre o Pitbull, virou outras raças, ou algumas pessoas chamam de outros tipos, assim. Isso faz total sentido com o que a gente vai falar agora. Gente, criação de cães, né, é um aperfeiçoamento e manutenção de um legado. É a combinação desses fatores. Ou seja, a gente precisa manter o Pitbull de uma forma que daqui a 100 anos, se eu viajar no tempo, e lá na frente eu vou encontrar um Pitbull e vou reconhecer o Pitbull. Entrei numa máquina do tempo hoje e viajei 100 anos. Se eu encontrar um Pitbull na rua, eu vou reconhecer, porque ele é a manutenção de uma raça, certo? Mas, obviamente, também é um aprimoramento. E a gente vai aprimorar aquilo que é mais valioso na raça. E, obviamente, o que é mais valioso na raça? Todos esses conceitos que eu disse. Um cão atlético, resistente à dor, etc. Né? Não necessariamente, e eu acho, a meu ver, isso é uma leitura minha, o Pitbull precise ter essa energia tão forte quanto os animais. Eu acho que, a meu ver, isso não seria mais uma coisa a ser buscada na raça. Sim. Até por uma questão de facilidade, de manejo, etc. E evitar acidentes. Sim, é o que você viu aqui no canil. Você deu uma volta e você viu que cada um fica individual. A gente tem que saber com quem soltar cada cão. Certamente, era muito mais fácil você poder soltar em matilhas ali grandes, né? Os animais. Muito mais fácil a manutenção, muito mais fácil o manejo, do que ter que soltar separado, soltar com 1 ou 2 cães diferentes. Com certeza, mas
Isso eu acho que ainda está um pouco longe de conseguir dar uma Mas como é limpada que a ali. gente constrói isso? Eu vou te dizer... Sociabilização, primeira coisa. Sociabilização, uma coisa. Mas existe um outro fator que não é levado em consideração. Muita gente fala, eu quero um cachorro, mas eu não ligo se tiver pedigree. Gente, o pedigree ele é um pedaço de papel. O pedigree é uma escritura de uma casa de 20 milhões ou uma casa de 100 mil, é o mesmo papel. Mesmo papel. O que aquela escritura contém é o verdadeiro valor da casa. Ou seja, uma casa no bairro tal, com não sei quantos metros quadrados, etc. Né? Então, assim, existem pitbulls e pitbulls. Claro. Você buscar um pitbull, ou um cachorro de maneira geral, ou um Basenji, que é a minha raça, de um bom criador, né? E um bom criador, você tem aí diversos parâmetros a serem levados em consideração. Ou seja, é um longo, árduo trabalho complexo a ser levado em consideração. E às vezes mais que uma geração, né? Óbvio, é uma construção então, de anos. Ali, muitas vezes ali um criador, e isso acontece muito, né? Ele já começa criando algo que alguém já criou lá atrás, né? Sim. Ou o pai, ou o avô, né? Exatamente. Então é histórico ali, né? E isso, eu acho que... Eu acho que você não foi assim, né? Eu também não fui, eu não fui assim. Não, então, na época, o pitbull, ele era... O cão da moda. Não, ele era um alienígena. Ele estava chegando, em 1990 o pitbull estava chegando no Brasil. Ele nem reconhecimento tinha pela CBKC, então ele era uma coisa absolutamente nova, né? Mas o que eu queria dizer com você em relação ao papel de um bom criador, que eu queria fazer um link com você falou, com o legado e com a construção que eu falei histórica, né? Então, às vezes você fala assim, poxa, eu não ligo se meu cachorro é filho de campeão. Eu quero só um cachorro pro meu filho. Cara, mas às vezes você pega um cachorro do Alex, um cachorro meu, sei lá, ele tem 20 gerações de campeões. Pô, eu não ligo para isso. Um cão para ser campeão, ele tem que ser saudável, ele tem que ter um bom temperamento, ele vai ser tocado por um juiz que é um estranho, né? Ele vai estar num lugar diferente que a casa dele, ele vai ter outros cachorros em volta, ele vai ter barulho ao redor dele. Então, assim, um cão para ser campeão, ele tem que estar confortável naquele ambiente, o que já é uma construção de sociabilização. Ele tem que estar feliz, porque isso a gente sabe que leva em consideração, um cão que se apresenta bem, que tem um temperamento bom, que está feliz. E ele tem que condizer com o padrão. Então, assim, quando você leva um filhote para casa, você tem 20 gerações de cães campeões, você tem um rastro maior de qualidade, porque boa parte dos fatores que eu falei aqui, né, boa parte de um bom temperamento é genética. Sim. Então você está levando para casa, né, um pool genético, ou seja, uma segurança genética de você ter um exemplar mais equilibrado. Se você tem um cachorro de um bom criador, assim como o Alex, assim como eu, se a gente tem na ninhada um cachorro muito tímido, a gente não separa para a criação. A gente entende que aquele filhote não é ideal. Se eu tenho um cachorro muito agitado, eu talvez também não fique. A gente separa um cachorro ideal em todos os sentidos. Então, assim, você vai selecionando e essa seleção vai ter um resultado na sua casa. Então, aquela hora que você falou assim, poxa, eu só quero ter um cachorro para o meu filho, então você precisa buscar o melhor para o teu filho. Porque depois que o seu filho der o nome para o cachorro, depois que o cachorro dormir na cama do teu filho... Ninguém tira mais. Ninguém tira mais. Então você vai ter que dormir com o problema, caso ocorra. Então você ter um bom cachorro, né, de uma boa linhagem, uma boa criação, você tem uma segurança maior de ter sucesso. Isso a gente está falando sem contar a saúde ainda, né? Não, eu estou falando de um ponto, senão a gente pode falar aqui durante 10 horas. Né? Então, assim, o Pitbull, ele virou um cachorro muito rústico e ele seguiu caminhos distorcidos. Isso é bom e ruim, né? É bom porque você acaba tendo, digamos, um Pitbull, entre aspas, para todos os gostos, todos os tamanhos, etc. Mas o ruim é que você essencialmente não vai ter o Pitbull, né? Você vai ter uma coisa que foi um Pitbull, parece um Pitbull, teve o Pitbull no passado, mas você não vai ter um Pitbull.
né? Então é legal porque cachorro é legal, mas assim é ruim para a raça. Então é papel do criador, o papel do amante da raça, manter aquele legado, né? Se eu viajar no tempo daqui a 100 anos, se eu ver um pitbull na rua, eu vou reconhecer o pitbull na rua. Mas se cada um fizer o que quer, daqui a pouco tem pitbull peludo, pitbull não sei o quê, daqui a 100 anos a gente não tem mais o pitbull, porque o pitbull virou 1 milhão de coisas menos o pitbull. Verdade. Então, esse é nosso papel, essa responsabilidade como sinófilo, como entendedor. E a gente, como sinófilo, a gente viver na sinofilia todo dia, a gente vê várias raças que aconteceram isso, né? No pouco espaço que a gente criou ali de cães, né? A gente está falando de 20 anos de criação, 20 e poucos anos de criação, né? Você tem mais ou menos isso? Eu tenho meu canil Itapuca, Jabá, hein? Sigam lá, pessoal. Bacenges Itapuca é o meu canil. Eu vou colocar aqui na descrição também todos os dados do Sávio também. Todo mundo segue ele lá também. Mas, você perguntou sobre... Sobre o tempo de... Corta aí depois, tá, editor? Deu um branco também. Eu te perguntei sobre o tempo de... As raças que a gente destruíram. Exatamente, que não evoluíram, né? Foram quebradas no tempo que a gente vive em sinofilia, né? A gente vê bulldog francês, a gente vê um monte de coisa assim, né? Então, nesse tempo todo de sinofilia, né, que a gente vive aqui, que a gente respira sinofilia, a gente vê várias raças, né, acontecendo exatamente o que você acabou de falar. Existem várias raças que, por exemplo, o dálmata, por exemplo, na época do década de 80, da raça... Você não vê mais dálmata hoje, né? Sim, a raça sofreu uma deterioração pela má criação, filme também, busca descontrolada, mídia e tal. A raça ficou muito tempo na mão de muitos criadores pouco técnicos, né? Que se concentrou alguns problemas exagerados de surdez, cegueira e etc. Isso trouxe a raça quase que para uma extinção, uma deterioração quase que extrema. Então hoje não é comum você ver o dálmata, por exemplo. Óbvio que existem bons dálmatas na mão de bons criadores, graças a Deus. Uhum. Mas são poucos, né? Mas são poucos. Tem várias raças, dá para citar muitas raças. Muitas aqui, né? raças, né? Mas isso talvez, eu acho que está muito também ligado, sabe, à mídia, né? Muitos filmes que saíram com determinadas raças, né? Isso aconteceu com Pug, aconteceu com o Golden Retriever, aconteceu com o próprio dálmata, né? Poodle, né? Então tem várias raças aí que você vê se perdendo no meio do caminho por conta dessa moda, vamos dizer assim. Né? Eu acho que a moda, a gente vive num sistema capitalista, né? E o sistema capitalista é muito agressivo, né? Então, eu como criador, eu busco cães fora do país, os melhores exemplares, já importei cachorros até da Austrália, né? A Austrália é o país mais fechado em termos sanitários possível. Não existe nada mais caro do que você importar ou exportar um cachorro para a Austrália. Mas eu achei que aquele cachorro era uma peça fundamental para a construção do meu programa de criação. Uhum. E óbvio, foi um dinheiro astronômico e eu não tenho retorno daquilo, né? Tem um retorno... Você não tem retorno financeiro daquilo? Até tenho, de uma certa forma, diluído a longo prazo. Mas se eu for pensar só na parte econômica, eu vou optar por opções mais fáceis e mais baratas. E às vezes você tem isso no quintal de casa, né? E aí você vai deteriorando, né? Diminuindo o pool genético, cruzando um parentesco muito acelerado, um COI, né? O Coefficient of Inbreeding, né? E você vai, no intuito de vender e arrecadar dinheiro, você vai destruir aquela raça, que você vai deteriorar aquele indivíduo geneticamente. Então, isso que mais acontece com as raças da moda, né? Mas isso que você falou é muito interessante, Alex. Assim, a gente não pode culpar a Disney porque fez um filme de dálmata. Claro. Muito pelo contrário, isso é um legado para a raça. Eu adoro, Mas é aquilo que você falou, vai muito para a parte do dinheiro, né? E o dinheiro destrói. Sim, mas o que a gente está fazendo aqui? Eu vim do Rio de Janeiro para construir conteúdo, para mostrar a experiência. Eu não sou o dono da verdade, não, gente. Mas, assim, trocar um pouco de experiência, trazer vocês para pensarem também. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente está trazendo informações importantes, né, para a manutenção da sinofilia de uma maneira geral, né?
para a gente entender o Pitbull, né? Quem sabe uma pessoa que odeia o Pitbull estiver vendo essa live, ele vai ter uma concepção um pouco diferente. Conhecimento nunca é demais. Então, acho que o conhecimento ele é fundamental para isso. Porque se as pessoas tivessem mais conhecimento na hora de adquirir seus cães, a gente não teria metade dos problemas que a gente teria hoje. Sem sombra de dúvida, né? E, Alex, só para fechar aquela pergunta que você me fez, por que eu escolhi o Bacen? Né? Eu sempre tive depois que meus irmãos cresceram e tiveram maturidade assim, para ter poder de decisão dentro de casa, o cachorro para a gente era Bulldog, Staff Bull, American, Pitbull, cães do tipo Bully, assim, né? E tal. E, cara, eu numa exposição, eu tinha Bulldog francês na época, e numa exposição eu vi um cachorro que tinha vindo dos Estados Unidos, um Bacen, cara, o cachorro era o mais metido da exposição. Pequenininho, todo empinado, andando. Eles são, né? Com o rabinho enrolado. E eu fiquei olhando, eu falei, caralho, esse filho da puta, olha ele ali, cara. Parece um vira-lata, mas é metido pra caramba. E aquilo não conseguiu sair da minha cabeça, cara. E aí, na minha sinofilia, na vivência e tal, tinha uma médica, a doutora Marli, que já faleceu, Canil Cachoeira. E ela criava Bacen. Criava Bacen. A raça dela era fila, mas ela criava Bacen. A filha dela é veterinária, acho que ela tem 3 filhas, 2 são veterinárias e uma é até muito famosa no meio dos bullies, é a Mariane, sim, que cria bully e tal, é a handler de bully famosa Rio, né? do Rio. Sim. E ela, pô, você gostou de Bacen? Não sei o que, eu te dou um Bacen. Cara, pior coisa que ela fez. A pior coisa que ela fez na vida. Cara, ela me deu o Bacen, assim, eu tive o Bacen junto com outros cães, como eu expliquei, né? Eu sempre tive aquela cultura de ter vários cães e tal. Diferentes. Mas aí, não era o Bacen do jeito que eu queria, etc. Não era aquele que se impactou. Aquele que me impactei era o cachorro, filho do cachorro mais vencedor dos Estados Unidos na época, era mostrado pelo netinho, o Handler era o netinho, né? Eu nunca mais esqueci da cena dos dois, assim, aquilo foi bem impactante na minha vida, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu fui buscando, gosto do melhor, sou estudioso, sou CDF, comecei a estudar tudo sobre Bacen, até que em 2008 eu trouxe meu primeiro Bacen do exterior, depois em 2009 eu trouxe um cachorro dos Estados Unidos da fêmea mais, com o maior número, a Broad Beach nos Estados Unidos, ou seja, a fêmea com o maior número de filhos campeões americanos. E aí quando eu me dei por conta... Você já estava com um plantel de Bacen. Não, quando eu me dei por conta eu estava dedicando a minha vida a Bacen, foi quase que uma coisa natural. Então assim, não é porque eu escolhi o Bacen, acho que o Bacen que me escolheu, né? Não, e não é uma raça comum, né? Não. Hoje não é. você conseguiu colocar o Bacen de hoje em boa parte do mundo, né? Eu vejo seus cães... Eu acho que assim, eu digo que o Bacen que me conquistou, não fui eu que me conquistei. Como é que eu vou dizer assim? Não foi eu que escolhi o Bacen, ele que me escolheu. Tá, sabe, qual é o segredo então? Você começou a criar Bacen em 2008, né? Mais ou menos. O primeiro importado eu trouxe em 2008. Então, ou seja, um dos melhores pacientes que você teve começou a vir em 2008, sim. Certo? Começou a crescer eu comecei a modificar a criação do jeito que eu precisava. 2008. Tá. Como que em pouco espaço de tempo, que nós estamos em 2022, você conseguiu tanto sucesso na raça e conseguiu ser reconhecido mundialmente, tendo cachorro em todos os continentes, posso dizer assim? Todos os continentes ou não? Todos os continentes. Todos os continentes. É onde você vai ser reconhecido com a sua raça, né? Você é a estrela, vamos dizer assim, da sua raça. Como foi? Isso é sorte? Então, eu acho que é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. O Neymar teve sorte? Também. Também, exatamente, eu acho isso. O Neymar teve sorte também. Mas eu acho que assim, estudo, cara. Estudo. Criação é, sem sombra de dúvida, consistência. Quem é o melhor criador? É o que tem o melhor cachorro do ranking? Não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Agora é consistência. Você vê um cara... Ou seja, você vê um cachorro, você olha o cachorro e fala assim, pô, aquele cachorro ali é Piffer Pitbull. Tem seu fenótipo já. Tem um tipo ali. Você construiu o tipo ali. Primeiro, aquele tipo tem que ser o que te agrada, né? E, obviamente, para ter o combo perfeito, como a gente está dizendo aqui, tem que ser o tipo que vence. Mas se você gosta do tipo certo,
o tipo que vence, o tipo que te agrada, você unir isso, você vai atrás disso. E aí você vai buscar consistência, né? Eu trouxe uma cadela da Argentina, muito bonita, a Bali, do Nicolas Pinheiro, né, que todo mundo conhece no Brasil, No mundo, filho né? da Maria Adela, no mundo, o Nicolas tinha tido a oportunidade de trazer outros cães de fora, ele criava O na Nicolas Argentina. cria também, né? Não mais, Tá. mas criou. Apresentou muito também, né? Apresenta ainda, né? Menos, assim, hoje ele está mais envolvido com trabalho e tal, hoje o Nicolas mora na Rússia, né, e tem tido menos tempo para se dedicar aos cães, mas ele ainda é bem envolvido, acredito que não mais com criação ou apresentação. Mas enfim, eu trouxe da Argentina porque eram cães legais, estudei, e era viável também, né. Mas logo depois, em 2009, eu já trouxe um cachorro dos Estados Unidos, filho de uma cadela que teve o maior número de filhos campeões americanos da história dos Estados Unidos. E ela era mãe de dois outros cães super vencedores que me agradavam muito na época. Você falou, vou imprimir aquilo ali também. Cara, eu quero esse macho aqui, peguei pra mim. Cruzei com essa fêmea na Argentina, um outcross, dei sorte, que eram bons cães. Aí você entra sorte também. Entra um pouco de sorte, porque poderia ter dado errado, cruzamento, mas deu sorte. Eu até salvei isso uma vez que eu encontrei naquelas coisas de você abre o Instagram de manhã, toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou o quê? Trabalhando. Então, assim... Não adianta ficar esperando que não vai cair do céu. Então, enfim. Eu depois trouxe uma fêmea que casava melhor com esse cachorro. Depois descobri que outro cachorro por trás e foi construindo o que eu achava mais legal, assim. E aí eu também tive um pouco de sorte, porque, assim... nos Estados Unidos, assim como em qualquer lugar, existe muita vaidade entre os criadores, né? Então um quer usar o cachorro do outro, não admite. Mas e você não tinha essa vaidade. Eu não tinha essa vaidade. Sim. Eu podia fazer a criação, eu podia fazer isso. Isso então, talvez seja um grande segredo também. Talvez tenha sido o pulo do gato. Eu comecei a fazer cruzamentos que eles não faziam lá fora, porque eles não tinham... tinha um ego muito mais alto do que a vontade de criar, eu acho. E o meio sinófilo é de egos, né? Sim, mas isso te atrapalha, né? Claro. Em algum ponto te atrapalha. Mas no seu caso não atrapalhou. Não, muito pelo contrário. Te ajudou. Porque eu não preciso... eu sempre tive a política da boa vizinhança. Não tive cegueira de canil, que eu acho que isso é importante. A cegueira de canil a gente chama que você achar que o teu cachorro é o melhor e não conseguir enxergar as qualidades e os defeitos do seu e do outro, a ponto de... Na verdade, sempre o seu é melhor. Sempre. Então, e aí você acaba ficando cego ali. E aí só você que acha que o teu é o melhor. Então você não vai conseguir avançar. Então, não tive cegueira de canil, eu reconheço isso. Tenho pessoas que eu não tenho simpatia na raça hoje em dia, mas eu reconheço alguns cães, eu consigo enxergar de uma forma mais técnica e menos emotiva. Isso por inveja? Podemos dizer assim? Não, acho que por discordância de maneira de trabalhar, sabe? Algumas coisas assim, por atitude. Mas a inveja também está presente na sua vida, né? Com certeza, nesse sentido. Então, hoje, assim, eu era muito bem recebido nos Estados Unidos, muito bem recebido nos Estados Unidos. Joguei o Top 20 da Nacional de 2016, até os meus cães começarem... A expor lá. Não, a expor lá, eu sempre ganhar lá. Expus meus cães nos Estados Unidos desde 2011, se eu não me engano. E em 2013 ganhei a maior exposição dos Estados Unidos. Mas é que os seus cães estão fazendo ranking lá agora, aí, né? Esse é o problema. Aí, ano passado, por exemplo, do ranking do top 10 dos Estados Unidos, eu era o único canil que tinha 3 cachorros entre os top 10. Animal. Ou seja, consistência. E aí eu comecei a incomodar muito. Você ganha amizade também, né? Cara, problemas, né? Exatamente. Então, as pessoas já começam a se incomodar. E o americano, ele é muito... A sinofilia é muito fechada, Sim. Eles são muito patriotas. Eu sou um sul-americano, criando aqui, sabe? Então, gera um problema de incomodar. Você tem o outro lado também, que você é criador, né? Você expõe como criador. Muitas pessoas que estão expondo o cão ali, às vezes não são criadores, eles são admiradores de uma determinada raça, gostam de ter aquele melhor exemplar e estão expondo aquilo, vira um hobby dele, né?
Não, simplesmente um exatamente hobby. isso. Então, às vezes, você está mexendo exatamente com o ego final da pessoa ali. Exatamente, ele tem o objetivo de ganhar o ranking a Exatamente. qualquer E você custo. tem o objetivo da Não, eu tenho um criação. objetivo muito mais a longo prazo, na manutenção de um legado. Claro. Meu objetivo é muito mais complexo. Mas eu não me importo. Eu vou agora para a Nacional dos Estados Unidos em outubro. Vou lá, vou conversar com todo mundo. Eu não entro nessa briga. Eu acho que só tenho a perder. Certamente. Se a sinofilia, ela é minha válvula de escape, ela é minha paixão, ela é meu hobby, ela é onde eu dedico minha higiene mental, se eu ficar construindo uma relação pouco saudável... Não é saudável. Aquilo vai me contaminar ao ponto de eu sair dali. Então, eu prefiro me prender às coisas que me agregam, né? Então, eu vou para os Estados Unidos, vou ver meu cão na Nacional. A minha cadela, hoje nos Estados Unidos, é a fêmea número 1 dos Estados Unidos, está brigando entre os primeiros, já estava em primeiro até em abril, depois perdeu um pouco, porque o ranking dos Estados Unidos é muito competitivo, mas está na briga do ranking ainda. Mas uma satisfação muito grande que eu tenho é que o handler dela nos Estados Unidos é o Netinho, que era o cara que mostrava o Bassenge que eu me apaixonei, entendeu? O Netinho foi meu handler também, você sabe, Sim. Né? Ganhamos Então, alguns hoje, rankings assim, juntos. ter o Netinho no meu time, mostrando a minha cadela nos Estados Unidos é de orgulho. Porra. Então, assim, isso que eu me prendo, sabe? Não nessas birras bobas, porque eu acho que o meu papel ele é muito maior do que... eu acho assim... Administrar egos. Eu acho que eu lido bem com isso. Não precisa disso, né? Passou dessa fase, né? Graças a Deus. Eu acho que, assim, você tem que... Se a gente começou na sinofilia, porque a gente ama os cães, porque são nossos amigos, e a coisa... Eu não conheço alguém sinófilo que tenha tido sucesso, que tenha uma construção diferente disso, né? Eu já vi muita gente chegar, isso dá muito dinheiro. Eu comprei um cachorro por 10 mil, a ninhada tinha 10, ou seja, o cara ganhou 100 mil, vou criar cachorro. Já vi muita gente assim. É conta, né, que eles fazem, né? Mas em algum momento, o cara vai desistir, cara. Porque ele tá fazendo pelo dinheiro, não tá fazendo pelo amor. Não, e aí quando você faz pelo... Cara, não vale a pena. Você perdeu uma noite de sono por causa de uma ninhada, você tá domingo no canil. Se você não tiver prazer com isso, você vai acabar desistindo. E você pode terceirizar... A maioria desiste. Não, então a maioria que não tem um amor, desiste. Porque você não vai conseguir manter um canil de qualidade, igual você tem aqui, igual eu tenho lá em casa, com cães saudáveis, felizes, etc., se você não estiver fazendo aquilo com prazer. Porque aquilo, às vezes, vai tomar um tempo quase que de integralidade. Eu sei que a gente tem que aprender a dividir, eu acho que isso é uma dificuldade, porque se a gente não tiver nossa esposa ali segurando a gente, forçando a gente acaba se integrando demais à sinofilia, né? Se entregando demais à sinofilia. Todo final de semana de exposição, todo dia no canil. Mas é aquilo que você falou, tem que dividir. Tem que dividir. Porque assim, nós começamos a criar... Você não tinha esposa, você não tinha filhos, eu também não tinha filhos. Então a gente evoluiu, cresceu uma família, né? Está constituindo uma família e automaticamente não dá para ficar só ali no ponto. A gente tem que acabar dividindo todo o negócio. Sim, mas acho que o ponto-chave é assim, fazer por amor. Mas tudo na vida é por amor, né? Não tem jeito. Para fazer bem feito. Mas assim, se você acha que comprou um cachorro por 10 mil, na ninhada tinham 10 e aquele cara fez 100 mil, cara, existem inúmeros cases, né, Alex, que a gente já viu de pessoas que entraram nessa vibe e desistiram. Porque eu não tenho problema nenhum ganhar dinheiro com canil. Se você faz a coisa eticamente, compromissado com a sua raça, né, com aquela consequência. Eu não vejo problema nenhum. E eu também não acho aquela visão católica, né, que você tem que fazer por filantropismo. Bondade. Você quer fazer por filantropismo? Pode fazer também. Pode fazer também. Não tem nenhum problema. A pessoa ganhar dinheiro criando cachorro, não tem problema nenhum. Mas o problema que eu estou dizendo aqui é quando o cara acha ou ele entra na criação como um business só. Cara, ele não vai conseguir, porque é muito trabalho, né? E vocês veem aí nas redes sociais filhotinho. Tudo maravilha. Tudo maravilha, mas assim, cara, eu tenho 40 cachorros. Eu tenho uma cadela lá que tá velhinha, né? Eu posso chegar em casa amanhã, ela não tá mais viva. É uma cadela que tem um espaço no meu coração muito grande. Então, assim, a gente maximiza também muito essas coisas, né?
Ou seja, eu tenho 40 cachorros, esses 40 cachorros vão morrer em algum dia, né? Eu tenho 40 cachorros, sempre tem um cachorro tomando algum medicamento, doente, né? Então, assim, esses problemas... Na verdade, as pessoas só conseguem enxergar e só aparece para as pessoas as coisas boas. As coisas do dia a dia do canil, que são muitas e muitos problemas, fica pra gente resolver. Não, e assim, eu também acho que assim, eu não vou ficar fazendo Instagram, tô com o meu cachorro aqui doente. Não, eu quero postar as coisas boas, que me dão alegria, que me dão orgulho. Mas isso todo dia a gente tem problema. Sim, então o cara Algum que tipo ele de cria problema. só pelo dinheiro, ele acaba desistindo. Mas porque talvez ele enxergue só essa parte boa da internet, né? Então, ele não tem essa visão, porque... mas se no final das contas, aquilo... Pô, Alex, o Mundial, eu vou dar um exemplo aqui, né? O Mundial agora no final do ano. Eu tô com uma ninhada lá que eu separei 3 filhotes de 5. Eu solto, fico escolhendo, aí um para, olha, tudo mitidinho assim, aí sai andando, putz, esse é o cachorro, tal. Aí eu chamo minha esposa para ver, às vezes fico olhando até de noite, aí vou dormir, putz, aí solto ele de novo, ver aquele desenvolvimento, e assim, eles brincando, e aí às vezes você chega tarde do trabalho, pô, o cachorro faz uma coisa engraçada, tira o seu riso. A minha filha, a Sofia, de 2 anos, ela já acorda falando au, au. Eu tenho que acordar e soltar os cachorros para ela brincar. Legal. Nem que seja para ela ver. Cara, senão eu não consigo sair de casa. É o dia inteiro, au, 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 au. Legal, muito bom. Então isso Muito assim, bom, porque, isso não assim, tem preço. A gente tem que plantar também, porque todo o legado que a gente está fazendo e que a gente está dedicando nossa vida para isso, é que para um dia, alguns de nossos filhos, né, tomem conta daquilo que a gente construiu. Cara, eu já até falei pra minha esposa, minha esposa quer ter um filho só, eu quero ter mais de um. Eu falo, amor, eu tenho que ter mais de um filho. Se a Sofia não gostar de cachorro, minha eu tenho esse preocupação problema hoje, sabe? É. Porque assim, eu tenho 3, né? O mais velho é tranquilo. Tá nem fora do Brasil. A menina, que é do meio, tem um pouco mais de gosto para a situação. E o pequenininho, se não for ele que foi tomar conta de tudo isso aqui, eu não digo nada não. Porque ele é fissurado em bicho. Se eu falar, vou pro canil, ele quer vir no porta-mala do carro pra mãe dele não ver que ele tá indo comigo. Então, você solta ele aqui, você esquece ele o dia inteiro aqui no canil, que ele tá o dia inteiro mexendo com o bicho atrás dos funcionários, tem que soltar isso pra mim, solta aquele... Eu tenho um cachorro aqui no canil, quero me ter aposentado ele há muito tempo já, ele é o Thor, é o cachorro dele. Ele não deixa eu aposentar o cachorro. E o cachorro tá no canil, porque é dele. Ele não deixa, eu não uso o cachorro pra reproduzir, né? O cachorro tem que soltar ele todo dia, brincar com ele todo dia, dar toda a atenção que eu dou pra todos os outros cães, e ele tá aqui porque é dele. Entendeu? Ele não deixa. Pai, o Thor, como é que tá? A primeira coisa que ele chega aqui, vou ver o Thor. Então, eu aconselho que você tente ter pelo menos mais um filho. Pelo menos mais um. Porque óbvio, eu não vou ser. Não vou trazer esse peso para a Sofia. Se for. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Exatamente. Mas eu acho que assim. Natural. Eu tenho dedicado bastante tempo da minha vida, minha esposa também, à criação da Sofia. A gente optou, por exemplo, a gente não tem babá, a gente se reveza, o que é muito desafiador, né? Mas eu com certeza acho que se ela pegar 10% dessa paixão, dessa minha interação... Você já tá feliz. Já tô feliz, cara. Apesar que é o que eu digo, é a mesma coisa do que eu penso do Gustavo, por exemplo, que é o mais envolvido, né? A gente construiu tanto, né? Os 10% já tá construído, é só você, né, seguir, né, o processo. Verdade, eu acho que... Bom, eu acho que vai ser muito natural, né? Eu só falo disso, vivo isso, falo com muita paixão, com muito entusiasmo. Então vamos ver. Quem sabe a gente grava um podcast daqui a 5 anos, daqui a 10 anos para contar sobre isso. Vamos ver. E assim, uma outra coisa interessante também, sabe, que assim, eu fiz um investimento muito alto em estrutura, né? Uma estrutura... própria minha, né? Eu não posso sair desmontando isso aqui, alugando para alguém, vendendo para alguém, porque assim, é difícil você encontrar outros malucos igual a gente, né? Costumo dizer. Não, e você isso aí, fez a mesma coisa. Né? A gente afundou 1 milhão, 2 milhões e não tem liquidez nenhuma. Exatamente. E assim, você fala assim, a minha estrutura hoje está desenhada para os cães. E para os nossos cães especificamente. Então você fala do assim, jeito que a gente acha que eles têm que viver. Se eu pôr aquele negócio à venda, que eu gastei milhões lá dentro... Quem vai comprar aquilo? Ninguém vai comprar, porque foi feito para mim, eu fiz aquilo, né? Rapaz, isso é uma coisa que eu nunca fiz a conta, você me trouxe uma... Nem faça, eu também não faço. Não, porque assim, cara, isso é o que menos me importa, assim, sabe? E eu sou muito feliz, Alex, muito feliz.
pelo estilo de vida que eu levo, pelo jeito que eu estou criando a minha filha, muito orgulhoso da minha criação. Eu sou um cara muito realizado, de verdade, de verdade. E eu acho assim, quando nós começamos, né? Lembra que a gente foi para o Mundial de Paris em 2011? Lembro. Foi minha primeira vez para a Europa, a sua também. Lembro. Com a cara e com a coragem. Os dois magrinhos. Com a cara e com a coragem, dificuldade. Levamos cães isso, ainda. Isso, a gente queria aproveitar tudo. A gente queria fazer noitada, a gente queria ir para a exposição. A gente dormia pouquíssimo, lembra disso? Verdade. Porque a gente queria aproveitar tudo. E quarto de hotel? Não. Meu Deus do céu. Não vou falar nada para vocês de multa aqui que a gente já levou. De confusão, enfim. Então, assim, tudo isso que a gente construiu... É uma bagagem, assim, né? É muita bagagem. E quando eu comecei, toda a informação que a gente tinha era canalizada na Cães e Companhia. Não existia outro meio de comunicação de sinofilia. E não era só de sinofilia, né? Não era tão técnica, né? Hoje em dia... Hoje tem internet também, né? Sim, hoje a revista virou mais uma revista pet e tal. Mas na época era Cães e Companhia. Hoje os meios de comunicação são infinitos, né, cara? E que é muito bom, né? E eu acho que é meu papel, seu papel também, é distribuir um pouco dessa nossa experiência, nossa vivência, para que ao menos a gente seja ouvido por essa nova geração. Sim. Quem sabe aí os novos sinófilos vão se inspirar em algumas coisas de que nós dissemos aqui. Eu tenho certeza, eu sempre falo isso quando eu faço live pelo Canil ou aqui contigo. Eu acho que a gente sempre tem que trazer algum conteúdo, ou seja, você tem que terminar esse podcast, alguma coisa tem que ter agregado para você. Claro, e assim, sabe? Não pode ser só entretenimento. Mas eu acho que assim, o mundo hoje, né, que a gente vive hoje de criação, tá muito mais fácil para um cara que vai começar hoje do zero aprender do que a gente aprendeu, do que a gente pegou e bateu na ponta de faca ali, errou. Hoje está muito mais fácil, porque tem muita informação, né? Ele é muito fácil de ser seduzido por informação de baixa qualidade, sensacionalista, fútil, né? É muito fácil, hoje a informação... O filósofo Humberto Eco, ele trouxe uma coisa, acho que ele falou isso em 2015 ou 2014, ele falou: a internet trouxe voz para o tolo da tribo. Ou seja, hoje qualquer um tem voz na internet, né? Então... E às vezes ele também só tem na internet, né? Sim, mas eu te digo, hoje tem muita coisa ruim na internet. Então até para você garimpar, filtrar, a gente vive isso, né? Eu tenho o Sinofilia Digital, que é um canal que a gente construiu no intuito de construir essas pontes entre a sinofilia e o público comum. Mas hoje tem tanto conteúdo no YouTube, né? Se você digitar qualquer coisa no YouTube, vai ter 1 bilhão de vídeos, que a gente fica diluído ali. Então a gente também acredita no nosso conteúdo. Às vezes você tem que assistir 2, 3 vídeos para saber se aquilo lá é real, né? Exatamente. Então acho que isso aqui também eu prefiro assim. Eu acho que a gente só ganhou com essa vastidão de informação, mas infelizmente a gente tem que garimpar informação no meio do lixo. E dá para garimpar? Não, dá para garimpar. Com certeza dá para garimpar. Com certeza. Para a gente finalizar, expectativa para o Mundial. O que você está planejando para o Mundial? O que você espera de tudo isso aí? Quantos cães? Que loucura que vai ser você nessa Mundial? Alex... Porque assim, o máximo que você levou foi o quê? Saindo do Brasil para 2 cães? Então, agora no Mundial de Madrid eu tinha 6 cães. Mas que saíram do Brasil com você? Não, comigo 2. 2. Porque é difícil, né? Para quem também está assistindo aqui e não sabe, esse meio de transporte é muito complexo, cada vez fica mais complexo, né? Os mundiais ainda facilitam um pouquinho mais, que normalmente, né, os países sedes fazem as suas parcerias com as companhias aéreas, né? E facilitam um pouquinho a nossa vida. Mas são poucos os casos, né? O Mundial de Xangai eu tinha 5 cães em 2019. Xangai você foi campeão mundial. Sim. Que era uma coisa que você almejava muito, a gente conversava muito sobre isso. Tem até a tatuagem aqui, né? De campeão mundial. Então, você é um cara que gosta muito de tatuagem também, né? De cães você deve ter muitas, né? Muitos. Tem de pitbull também? Não. Não? Eu tenho 6 títulos mundiais, mas eu nunca ganhei a raça no Mundial.
Eu falei, cara, não tô acreditando. Em Xangai você ganhou. Em Xangai eu ganhei a raça. Legal. E aí eu fiz a tatuagem com o medalhão que era o prêmio da raça, o nome do cão e tal. Não, isso é histórico, né? É o que eu falo. Você vai morrer centenas de anos depois, vai estar marcado. De divisão, né? Esse lado aqui esquerdo, meu, eu só tenho tatuagem de cachorro. Daqui pra lá, só tatuagem de cachorro. Todo esse lado é tatuado com cachorro. Por que só o lado esquerdo? Alguma coisa? Não, maluco, cara. Você definir isso em algum momento. Devia ter tatuado do lado direito, e não do esquerdo. lado direito é só tatuagem de coisas que eu gosto, de maneira geral. Então, eu tenho várias tatuagens aqui de coisas da minha infância. Quantos de cachorro tem? Cara, eu tenho aqui no braço, que eu não vou conseguir mostrar, mas depois eu mando uma foto e tal. Eu tenho aqui no braço, eu comecei na Tailândia. Eu te ganho a maior exposição da Tailândia, que é um Impact Show, né? E a gente estava bêbado em Bangkok, é comum, né? Comum. Não, agora menos, eu sou pai de família. Mas na Khao San Road, né, que é a rua da Esbórnia, onde foi gravado o filme Se Beber Não Case 3. E eu fiz uma tatuagem escrito Basenji em tailandês, com a letra deles, na vara de bambu, cara. Caraca. Daquele jeito. Sangrava pra caralho, tem um queloide. E aí eu fiz Basenji em tailandês, bêbado, na Khao San Road. E eu falei, não, agora ferrou. Todo país que eu for campeão, que tiver a grafia diferente... Eu vou fazer, mas tem que ser feito no país. Não vale... Essa foi feita em Xangai? Não, essa aqui não é da coleção de país. Ah, entendi. Então eu tenho Basenji aqui em tailandês. Entendi. Que eu fiz na vara de bambu. Eu tenho Basenji em chinês, que eu fiz em Xangai, mas na maquininha, mas fiz em Xangai. E tenho Basenji em russo, que eu fiz na Rússia. Então, todos os países que você ganhou, que eu ganhei, que tem grafia diferente, que também não é fácil, não é a nossa letrinha ocidental, eu tenho escrito aqui. E eu ganhei um Best in Show na Grécia também, mas não era comigo, era com o proprietário, né? Um proprietário italiano e handler italiano. Mas eu ganhei um Best Show na Grécia. Então, quando eu for à Grécia, tem que fazer também. Eu vou tatuar Basenji em grego, não tenha dúvida disso. Legal. Tá na pauta. Então é muita curiosidade. É que a gente fala. Um dia a gente tem que fazer uma live mais contando essa. Só da putaria, né? Só dos bastidores, do lado B da coisa, né? Que é muito legal, né? É o tipo de formação diferente, né? Porque eu costumo dizer. É uma coisa lógica. Se a gente fez tudo isso que a gente fez até hoje, com amigos, se divertindo, óbvio que tem histórias engraçadas por trás, né? Muitas. É verdade. E muitas boas que não voltam a Eu não falei da expectativa do Mundial. Cara, a minha expectativa é muito boa. Eu vou levar um número de cães grande. E a minha expectativa, e eu acho que assim, o meu objetivo... O que é grande? 10, 20? Eu acho que eu vou levar 15 cães. Legal. Que para Mundial a gente sabe que é muitos cães. Muito equipe, estrutura. Sim. E caro também, né? Caro, Você está saindo do Rio para vir para São Paulo. Poxa. Eu já reservei 3 quartos de hotel para minha staff, né? Tá vindo a minha amiga e parceira de criação na Rússia, com outros 2 bacios da minha criação. Vai ser uma loucura, né? Vai ser uma loucura. É 4 dias que a gente não vai ver nenhum mundo aqui fora. Mas eu acho que isso, se der tempo ainda, eu queria falar sobre isso. Eu acho que o mais importante, o que eu quero fazer, assim, mais do que ganhar o Mundial, óbvio que eu quero, sou muito vaidoso nesse sentido, e eu tô lá para ainda mais no Brasil, né? Claro. No seu país. Não tenho dúvida disso. Mas eu quero mostrar uma coisa sólida, um plantel sólido, uma qualidade importante, igual você falou. Certamente. Que os cacifes da FCI, né, os caciques da FCI vão estar assistindo, velho. Olha, caramba, olha como é que a raça Pitbull está impressionante. Então, isso eu quero, representar bem a minha raça, eu acho que é o principal ponto. E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, cara, 90% das pessoas que vão estar no Mundial nunca foram no Mundial. Não tiveram oportunidade, porque o último Mundial do Brasil foi em 2004, eu estava lá também, e foi até, inclusive, a primeira vez que eu mostrei um cachorro meu, porque eu não conseguia achar handler, tudo era muito caro, todos os handlers compromissados com outros cachorros, e foi a primeira vez que eu entrei em pista com um cachorro meu, foi no Mundial em 2004. E, gente, eu posso garantir para vocês que não vai ter nada a ver com esse Mundial. Vai ser totalmente diferente. Não, vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Outra época, né, gente? Quase 20 anos depois. E o mais importante que eu queria dizer é o seguinte, gente, o Mundial é um show democrático. É um show para todo mundo. Se seu cachorro tem pedigria, você é apto para competir e você deveria participar.
Escreva teu cachorro, vai estar lá. Apresente você mesmo. Apresente você mesmo, mostre a sua raça. Tem bastante vídeos no YouTube de como apresentar um cão. Não existe, gente, pelo amor de Deus, os Kenis de sua região com certeza tem um curso de handler. Então, assim, dá tempo de se preparar. O mais importante, gente, é estar lá. Sentir aquela energia, aquela vivência. É um show. É um show. Quem não foi... É um show. E você, o que é melhor? Assistir a Copa do Mundo ou jogar a Copa do Mundo, né? Certamente. Então... E a gente que é nova, a gente nem tá pensando na Copa do Mundo que tem esse ano aqui ainda, né? A gente tá pensando na nossa Copa do Mundo. A nossa Copa do Mundo é o Campeonato Mundial de Cães. Você não precisa ser um profissional, o seu cachorro não precisa ser o melhor, o importante é você ter... Se ele tiver um pedigree, tiver dentro dos padrões da raça, leve ele para competir. Leve seu cão, escreva, apareça lá, peça ajuda a mim, ao Alex, converse, participe. Cara, sem sombra de dúvidas, isso vai ser uma experiência incrível que você jamais vai esquecer. E isso é ótimo para a nossa sinofilia, né? O Mundial, ele é um cão que leva um campeonato estruturado para quantidade. Por exemplo, o Mundial de Paris que a gente foi, tinham 32 mil cães. Ele é estruturado por uma quantidade. A ideia é ser um show democrático. E, obviamente, tinham cães ali de proprietários, senhoras apresentando não tão bem, um garoto com pouca experiência. Tem o lado profissional e o lado um pouquinho mais amador, mas ambos são avaliados, espaço para todo mundo. Você vai ser avaliado da mesma forma, você vai receber uma súmula, você vai estar no mesmo ringue com as estrelas da sua raça, pessoas que você admira, vai fazer novos amigos. Então, o network é muito grande, né? E experiência, né, cara? É uma experiência de nós vida. tivemos essa oportunidade de conhecer alguns mundiais juntos, principalmente, e só quem foi sabe o que a gente está falando. Cara, vai por mim. Então, assim, além de convidar vocês a irem assistir, pelo amor de Deus, se você tem condição mínima e coragem e vontade, inscreva teu cachorro, mande um direct para mim ou para o Alex, a gente ajuda vocês. E o site, vou colocar aqui embaixo também, que é o wds.com.br, que é World Dog Show 2022.com.br. Eu vou colocar na descrição também para ficar facinho. Lá você consegue ver todos os regulamentos, fazer as inscrições, tudo pelo site. Isso aí. Certo? Sabe, acho que é isso. Primeiro eu queria agradecer sua vinda para São Paulo, especialmente para a gente fazer nosso podcast. Espero que tenha levado mais conteúdo para a nossa bolha, né? Piffer Pitbull aqui. E que você possa estar em outras vezes aqui, agregando mais valor para a gente aqui. Foi muito prazeroso. Falar sobre uma coisa que eu sou apaixonado é muito gostoso. A hora passou voando. E vai ser um prazer, com certeza. E agora vamos desligar essas câmeras aí, tomar mais vinho e acender a churrasqueira. Hoje a noite promete aqui. A gente está gravando agora à noite, né? Isso aí. E o Sábio fica aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai divertir um pouquinho. E amanhã é estrada de novo. Mais 5, 6 horinhas de estrada. Isso aí. Sábio, boa sorte no Mundial. Que a gente consiga fazer um Mundial assim, de verdade. Que quando a gente estiver velhinho, a gente conseguir olhar e falar: caramba, saiu aquele Mundial. Né? Isso aí. Como a gente tem bastante história para contar aí. Coisa boa. Com certeza vai surgir mais uma tatuagem, não vai? Não? Eu vou fazer uma promessa também. Eu vou fazer. Se eu ganhar campeão mundial aqui no Brasil, tem uma tatuagem também minha. Então, beleza, eu vou fazer uma também. Depois a gente volta aqui para mostrar. Exatamente. Obrigado, mais uma vez, obrigado de coração por ter vindo. Boa viagem. E para quem não conhece os Bacentes, não conhece o trabalho do Sávio, também está aqui na descrição do vídeo. Isso aí. Até o próximo podcast. Fique com Deus e vamos que vamos.